Dois pontos abordarei hoje no meu Instagram. Primeiro, a manifestação de domingo. O Estado de São Paulo, deixa que a USP declarou que eram 44 mil pessoas que estavam lá. Não foi nem a faculdade de matemática, nem de física, nem de engenharia. Foi a ECO, de artes e cultura, que fizeram aquele cálculo, sem dizer de que maneira calcularam. A Folha falou em 55 mil e disse que só tinham 3 quadras cheias a Paulista. E calculou o que poderia ter em cada quadra e chegou a 55 mil. A mim me parece que aqueles que viram as redes sociais, por isso que eu digo as redes sociais são muito importantes, perceberam que não foram 3 quadras que estavam cheias. Se olhava pelas redes sociais, não se tinha o fim da multidão que estava de um lado e de outro lado. Estava lotado. Passei que foram centenas de milhares de pessoas que estiveram enchendo toda a Avenida Paulista, não apenas 3 quadras. Por isso é que eu acho importante as redes sociais. Porque durante a manifestação, quem ligava já via as redes sociais, já via a multidão que ela estava. Então, quando o povo pode se manifestar através de redes sociais, é evidente que, enfim, não fica condicionado a aceitar o que a imprensa tradicional apresenta. A imprensa tradicional, eu acho importante, tem os seus donos, a sua linha editorial, mas o povo não tem acesso às redes da imprensa tradicional. Enquanto nas redes sociais, qualquer pessoa, um jardineiro, uma pessoa do povo que tem um celular, pode ter a sua rede social e no seu ambiente expor as suas ideias. Quem viu os vídeos das diversas redes sociais, olhando a Paulista de um lado, olhando a Paulista do lado, perceberam que foram centenas de milhares de pessoas que já estavam. Essa é a primeira observação. Não foi nem 55 mil, nem 44 mil, mas olhando aqueles que viram, foram centenas de milhares de pessoas que lá estavam. Segunda observação que eu quero fazer é de um Datafolha que declara o seguinte: a maior preocupação hoje do brasileiro é a economia. Antigamente era a segurança, todos têm medo na terra, roubos celulares, centenas de celulares diariamente no Brasil, porque não pode fazer nada, porque para entrar, mesmo que se controle onde é que o celular está, não se pode invadir uma casa sem autorização judicial. Vale dizer, evidentemente, nós estamos na terra em que o crime anda solto e há uma limitação com um apoio daqueles que consideram que quando morre um policial não é notícia, quando morre alguém que anda perseguindo, por exemplo, no Rio de Janeiro mesmo, o que nós vemos, agora o Supremo se rendeu conta. Há bairros que, enfim, são o narcotráfico comanda. Se você entrar lá, pode ser morto. As pessoas andam de motocicleta e com metralhadoras. Então, era a segurança o grande problema que o povo apresentava. Hoje deixou de ser. Para vocês terem noção, na Datafolha, 22% da população entende que hoje a economia é o maior problema, junto com saúde. O que vai dizer, a saúde está caindo e a economia subiu de 11% para 22% com preocupação. Saúde 22%, a segurança e violência caiu para 11%, educação 9%, corrupção 7%. 5% desemprego, 4% fome, 2% social e administração 2%.
De política mesmo, o povo não está interessado em política, 1% de problema no Brasil. Agora, o que mais impressiona é outra pesquisa da Datafolha. Situação econômica. A maioria dos brasileiros entende que a economia piorou com o governo Lula. Eu vou dar os dados. Na sua opinião, nos últimos meses, a situação econômica do país melhorou, piorou, ficou como estável? 55% da população brasileira entende que piorou. 23% considera que ficou estável. E só 21% entende que melhorou. Aquilo que eu venho dizendo há meses, que o descontrole orçamentário é que está enterrando o governo Lula, que só com o Banco Central fazendo política monetária para segurar a inflação, não vai segurar, porque quando o governo tem uma arrecadação recorde de 32,4%, na história do Brasil, a maior arrecadação em 2024, mas teve um gasto de 37,4% do PIB, 4% de 2 trilhões e 100 bilhões de reais, que é o PIB brasileiro. Você percebe que o governo gasta o que não tem, gera inflação. E por isso a avaliação dos brasileiros é que o governo Lula fez a situação do brasileiro em geral piorar, segundo a Datafolha, em 55% da avaliação do povo. E só 21% entendendo que melhorou. E só 23% entendendo que a situação nem piorou, nem melhorou. Então, não é que eu estou como Cassandra, aquela filha do rei Príamo em Troia, quando os gregos estavam cercando Troia, que previa que tinha que se pensar seriamente na traição dos gregos, quando eles disseram que estavam se retirando e puseram o cavalo de Troia lá em Troia e estavam na barriga do cavalo os guerreiros, quando Troia estava comemorando a paz. Ela tinha previsto. Não estou aqui uma Cassandra de prever, porque a economia não é uma ciência de previsão profética, uma ciência em que quem entende de economia sabe o que vai dar certo e quem não entende de economia não sabe o que vai dar certo e pensa que pode governar na base de narrativas ou de contratar um especialista em comunicação para mostrar que o governo vai bem. E a frase do presidente Lula, que o Brasil está progredindo extraordinariamente, nadando de braçadas, mostrando que tem que fazer propaganda do que fez de bem, não é a avaliação do eleitor, do brasileiro, daquele que tem que levar comida para casa, daquele que vê a inflação chegando, que é o que mais corrói a economia do povo, é indiscutivelmente a inflação. Algumas observações que eu queria trazer para esse Instagram de terça-feira.